Olá, eu sou a doutora Claudina Camila e no vídeo de hoje eu venho tratar de um tema que muitos já me perguntaram, já me questionaram a respeito, que é o seguinte: doutora, por que que aqui no Brasil um condenado a tantos anos de prisão, ele não fica tudo isso recluso, ele sai bem antes da cadeia, da penitenciária? Por que isso acontece? Olha, eu vou te ensinar 3 regrinhas básicas. A primeira é que no Brasil é vedada, é proibida qualquer pena de caráter perpétuo. Não é como em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que existe até a pena de morte, existe a pena de caráter perpétuo. Aqui no Brasil não, é vedada determinados tipos de pena, sendo a pena de caráter perpétuo proibida, a pena de morte só em caso de guerra declarada, e penas cruéis, etc. Segundo, existe a unificação das penas. Doutora, mas o que é isso? Vou te explicar, calma. Suponhamos, determinado réu, que a partir do momento, que ele já tem uma sentença transitada em julgado, ele já não é mais chamado por nós, advogados criminalistas, de mero acusado, a vítima da situação. Não, ele já passa a ser o réu. Nesse caso, o réu, se ele já tiver uma pena estipulada de 47, 50, 80, no Brasil, em casos de líderes de facções criminosas, há penas que foram estipuladas acima de 300 anos, tá? Isso acontece? Acontece. Mas, em razão da unificação das penas, há um limite. Esse limite, antes da reforma, antes da lei do pacote anticrime, era 30 anos. O limite, o máximo que alguém poderia ficar recluso, porque senão configuraria caráter perpétuo. Mas, após essa reforma do Código Penal, esse pacote anticrime de 2019, o limite aumentou-se 10 anos, onde atualmente a pena limite do Código Penal são 40 anos. Hoje, um acusado, um réu, não pode ser recluso, não pode ficar privado da sua liberdade mais do que 40 anos. Segundo ponto, beleza. E por último, e não menos importante, a progressão de regime é o terceiro ponto. Nossa, mas o que é isso? Esse é o motivo por que uma pessoa não fica presa tanto tempo. Sabe aquele que foi condenado a 50 anos, a 60 anos, teve a pena unificada para ficar recluso no máximo 40 anos? Ok, tô sabendo, tô recordando. Ah, mas ele tem que progredir de regime. Se ele tá no regime fechado, ele tem que passar para um regime menos rigoroso, que no caso seria o semiaberto, e depois para o regime aberto. E para que isso aconteça, são calculadas determinadas porcentagens, chegando até 70%, o cálculo, que varia, se o réu é réu primário, se é reincidente, se o crime foi cometido com hediondez, se houve o cometimento do crime mediante violência ou grave ameaça, e vão as porcentagens, 20, 30, 50, 70, são variadas porcentagens. E essa porcentagem, ela não é calculada de acordo à unificação, o limite de 40 anos. Sabe aquele réu que teve a pena de 50 anos? Vai ser calculada essa porcentagem para progressão de regime, para que ele saia do regime fechado para o regime semiaberto.
vai ser calculada de acordo à pena que foi aplicada na sentença e não a unificação. Aquele réu que foi condenado a 300 e tantos anos, vai ser calculada a progressão de regime dele, a porcentagem, de acordo com aquela pena que foi definitivamente fixada na sentença penal condenatória. Interessante, né? Não há unificação. Você pode compreender o porquê que um apenado a 40, 50, 100 anos, ou seja lá qual for a pena estipulada na sentença condenatória, ele não fica todo esse tempo recluso, não fica todo esse tempo preso, por causa desses 3 simples motivos. O princípio constitucional da vedação de penas de caráter perpétuo, do princípio da unificação das penas e da progressão de regime, onde ele foi condenado a estipulado o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, geralmente o regime fechado, ele vai progredir para o regime menos gravoso, que no caso seria o semiaberto, depois o regime aberto.